Bom, pessoal, nessa primeira aula a gente vai falar de alguns aspectos mais gerais, que na verdade vai ser para a gente entender direitinho o que é competência. E quando a gente fala desse assunto, é sempre importante entender o que é jurisdição, para aí a gente conseguir diferenciar a jurisdição e a competência para não ter uma confusão a respeito desses conceitos, tudo bem? Então vamos começar relembrando o que é a jurisdição. E aí é muito comum o uso da expressão que a jurisdição ela é ao mesmo tempo uma função e um poder. Por quê? A ideia é a seguinte: na nossa sociedade, a sociedade moderna, a gente precisa de mecanismos para resolver os conflitos que vão surgir. Ou seja, a gente não pode resolver usando a violência, usando a lei do mais forte. A gente precisa de outros mecanismos. E esse mecanismo seria justamente o Estado resolvendo os conflitos. Então, seria uma função do Estado, quando ele for provocado, resolver o conflito. Só que, justamente, depende dessa provocação. Ou seja, as pessoas que estão com um determinado problema, elas têm que buscar o Estado e pedir uma solução. Ou seja, o Estado não pode sair por conta própria agindo para solucionar o que ele entenda como um conflito. E, justamente dessa ideia da provocação, é que a gente vê o princípio da inércia da jurisdição, que também ele é chamado de princípio da ação. Ou seja, o processo se inicia com a ação das partes interessadas. E, ao mesmo tempo, por ser um dever, tem o princípio da indeclinabilidade da jurisdição. Ou seja, uma vez que as partes procuram o Estado para solucionar esse conflito, ele é um dever, ele tem que resolver, ele não pode se abster dessa solução, tudo bem? Aí, continuando, como ele tem esse dever, como ele tem essa função, o Estado também vai precisar de poderes para se desincumbir dessa função. E aí, esses poderes seriam a ideia de dar uma solução ao conflito que é impositiva e definitiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é impositiva no sentido de que ela vai substituir a vontade das partes. Ou seja, ninguém é obrigado a procurar o Estado, a procurar o Poder Judiciário para resolver um conflito. Agora, a partir do momento que a gente procurou, a decisão que o Estado vai dar, ela é impositiva, não importa se a gente vai concordar ou não com ela, é ela que vai valer. Por isso que a gente fala que é uma decisão impositiva e, ao mesmo tempo, substitutiva da vontade das partes. E por que ela é definitiva? Porque uma vez que esse conflito ele foi solucionado de uma forma definitiva, ele não vai poder voltar ao Poder Judiciário. A gente não pode pegar uma decisão e transitou em julgado e ficar voltando para resolver o mesmo conflito. Então, por isso que a gente fala do princípio da definitividade. E a gente pode ver que ele é expresso pelo Instituto da Coisa Julgada, tudo bem? E aí, como que atua, né, essa questão, como que o Estado ele atua para resolver esses conflitos, né? Então, a ideia é de que o órgão do Estado que é investido de jurisdição, ou seja, o órgão que pode resolver esses conflitos, é o juiz. Então, de uma forma sintética, né? O que a gente vai entender como jurisdição? Ela é uma função, ou seja, um dever, e ao mesmo tempo ela é um poder, porque ele precisa do poder para se desincumbir dessas funções do Estado, de quando ele for provocado, porque tem a inércia da jurisdição, dar uma solução ao conflito, e essa solução ela é impositiva e definitiva, expressando justamente essa questão dos poderes do Estado. E essa solução, ela vai se dar pela aplicação do direito material ao caso concreto, que é feito pelo juiz. E a ideia de justamente remeter ao direito é evitar que sejam proferidas decisões arbitrárias, ideológicas, né? Então, pensando na lei como uma manifestação da vontade das pessoas, justamente para garantir que não se tenha arbitrariedades e que isso seja respeitado, basicamente, o juiz ele deve aplicar o direito material ao caso concreto. E assim a gente fecha o conceito de jurisdição. E a competência, por outro lado, né? O que seria a competência? A jurisdição, como é um poder do Estado, ela é una e indivisível. Ou seja, todos os juízes, que são o órgão que exercita a jurisdição, eles têm esse poder de uma forma idêntica. Agora, para a gente conseguir ter um melhor exercício da jurisdição, para tornar mais efetivo, a gente tem o quê? Uma distribuição da jurisdição pelos órgãos jurisdicionais. E isso seria competência. Ou seja, quando a lei define como vai ser distribuída pelos órgãos jurisdicionais esse poder, a gente tem a ideia da competência. Então, por isso, a gente pode entender uma competência como os critérios legais de distribuição da jurisdição entre os órgãos jurisdicionais, visando justamente uma melhor administração da justiça.
Então, de forma sintética aqui, de uma forma bem simples, a competência são os critérios definidos em lei de distribuição da jurisdição entre os órgãos jurisdicionais, com o intuito de viabilizar a jurisdição e permitir o seu exercício. E como a gente viu que os juízes são os órgãos que exercem a jurisdição, de uma forma ainda mais simples, a gente pode dizer que as competências são esses critérios legais de distribuição dos processos entre os juízes. Com isso, a gente conseguiu entender o que é jurisdição e o que é competência, diferenciando esses dois conceitos, mas vendo como eles estão entrelaçados. E a partir disso, a gente vai começar a trabalhar as regras de competência propriamente ditas dentro da Justiça do Trabalho. Até daqui a pouco.